Certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Verso seguinte, 15. E ela foi batizada, ela e sua casa. Rogou-nos, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Verso de número 40 diz assim: e tendo eles saído da prisão, entraram na casa de Lídia, vendo os irmãos, os confortaram e partiram. Que Deus continue falando conosco e enchendo o nosso coração de alegria. Você pode dizer glória ao Senhor? Podeis sentar, meus amados irmãos. Estamos alegres, né? Por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu vou bem devagarzinho hoje aqui, exatamente por conta dessa perseguição que eu estou passando. Essa perseguição de alergia. E ela está tentando me pegar, né? Mas eu vou escapar em nome do Senhor. Então eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre esse texto. É tão importante para todos nós e peço que vocês fiquem atentos, recebendo aí a unção de Lídia. Atenção! Não que Lídia tenha alguma unção, mas a Bíblia diz que Deus lhe abriu o coração para que ficasse atento. Então o que Deus fez com Lídia, que faça conosco. Quem foi Lídia? Primeiro a gente vai pensar um pouquinho quem foi Lídia. Ela é descrita na Bíblia como uma mulher vendedora de púrpura e piedosa. O texto descreve Lídia como uma mulher piedosa, vendedora de púrpura e da cidade de Tiatira. Essas informações estão no texto que nós acabamos de ler. E me impressiona um pouco, irmãos, porque a Lídia, essa mulher, se destaca no cenário entre as mulheres. Ela não aparece muito, aparece pouco. Temos poucas informações sobre Lídia. Precisamente alguns versículos falam dela, mas essa mulher se destaca. E eu penso em alguns motivos. Primeiro, porque nos diz a Bíblia que foi a primeira mulher que aceitou Jesus naquela cidade em que Paulo estava pregando. E segundo, porque ela apresenta uma característica de hospitaleira. Tanto é que ela recebe Paulo. E percebam que o Lucas deixa uma marca no texto que dá um pouco mais de informações sobre ela. Veja que ele diz assim: olha como ela era uma mulher de uma argumentação muito forte. Vejam, não era uma mulher que não dispensava cuidados ou que não tinha uma boa palavra. Não, muito pelo contrário. Lídia era uma mulher de argumentação forte. Veja o que o texto diz aqui no verso de número 15. Ela foi batizada e sua casa, ela e sua casa, não aparece aqui o nome do marido, não aparece o nome de filho, só aparece a sua casa, né? É isso que está dito aqui. Ela foi batizada com a sua casa e disse o seguinte: primeiro ela roga dizendo, e veja a argumentação: se vocês julgam que eu sou fiel a Deus. Vejam só, olha que situação que ela coloca os apóstolos. Se vocês julgam que eu sou fiel a Deus, então venham até a minha casa. Se haveis julgado que sou fiel a Deus, entrai em minha casa e ficai. Ela não só quis que entrasse, ela quis que eles ficassem. E aí Lucas descreve como ele se sentiu. Lucas deixa a marca de como ele se sentiu. Ela praticamente isolou ou
eliminou a possibilidade deles não entrarem lá. Ele diz assim, ele deixa essa marca no texto, está escrito aqui, ó, e nos constrangeu. Em outras palavras, praticamente ela diz assim, Lucas está dizendo aqui, ela nos forçou. Ela não forçou, não forçou pela força do empurrar, mas pela força da argumentação. Como que ela articulou essa resposta dos missionários para entrarem na casa dela e permanecerem lá. Então veja que ela era uma mulher muito forte de argumentação. E esta é uma reunião não de mulheres, embora a predominância aqui é de mulheres, mas eu quero falar um pouquinho sobre algumas lições que eu vejo, a minha percepção desse texto, e eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Então, a primeira delas é que a Bíblia descreve Lídia dessa forma que eu acabei de falar. Mas há uma informação. Veja, a gente tem que ir buscar algumas informações que estão no texto. Não há no texto, por exemplo, como a gente pode encontrar informações como as de Daniel, como as de Ezequiel, como as de Moisés. Veja, Moisés, a Bíblia descreve Moisés desde o berço. E tendo nascido Moisés, foi colocado lá no... Não é? A Bíblia descreve algumas pessoas desde o berço. Lídia não é descrita dessa forma. Ela aparece aqui no texto. E fala-se dela, pelo menos em alguns versículos. Mas os versículos dão mais informações sobre ela. E a primeira informação que eu quero destacar aqui, a Bíblia dá a origem dela, a referência da cidade. Veja, ela era uma mulher vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. O que era púrpura? Era uma cor. Então ela podia estar vendendo corante, por exemplo. Ela deveria estar vendendo corante, alguma coisa nesse sentido. Não é? Mas a Bíblia dá a informação da profissão, ela era vendedora. Do que ela vendia? Púrpura. E da cidade que ela era. Certo? Então, era a mulher que tinha uma casa. A Bíblia diz que ela tinha uma casa. Veja que ela constrangeu os homens, os missionários, a entrarem na casa dela. A Bíblia também diz que ela tinha força na fala, porque não há aqui o nome do marido. Se a gente olha pela perspectiva da época, quem deveria, pelo menos, se a gente pensar como judeus, embora aqui a gente não está falando de judeu, mas quem tinha essa prerrogativa de convidar, quem tinha essa autoridade para convidar alguém para se hospedar na sua casa, obviamente era o homem, né? Então, é o homem. Então, aqui o homem não está mencionado no texto, e ela é quem faz esse convite. Então, o que demonstra de uma mulher de bastante firmeza e que possivelmente exercia o comando na casa, e ela faz isso e fez com que os homens entrassem lá. Mas, além disso, por que o escritor coloca no texto que a Lídia era de Tiatira? E aí eu fico pensando, por quê? Observe, irmãos, que para a gente ter maiores informações sobre isso, temos que pensar na cidade. Cidade de Tiatira está inclusa entre as 7 igrejas da Ásia. O apóstolo João relatou que o anjo escreveu 7 cartas, cada uma endereçada a um anjo, e uma das cartas
destinada à igreja de Tiatira. Essa igreja, essa cidade ficava entre a Líbia e a Síria, se eu não me engano. Mas estava ali a Mísia, Lídia e Mísia, próximas, por exemplo, era ali na província da Ásia. Mas o que Jesus nos diz sobre a cidade de Tiatira? Que havia naquela cidade uma mulher, por nome, não que fosse uma mulher, pessoalmente uma mulher, mas talvez simbolicamente uma mulher. Esta mulher se postulava, se dizia profetisa. Ela não era, ela dizia ser. Ela não era uma profetisa, mas ela dizia que era uma profetisa, cujo nome Jezabel. E esta mulher, Jezabel, que se dizia profetisa, seduzia os cristãos. Isso está em Apocalipse. E seduzia os cristãos a quê? A se prostituírem, diz a Bíblia. Além disso, a sacrificarem aos ídolos. E haviam deuses e templos pagãos fora da cidade. Moralmente, o texto de Apocalipse nos diz que a cidade era idólatra, a cidade era prostituída, a cidade era basicamente pagã. E tinha um detalhe: havia na cidade, pior do que isso, pior do que a cidade ser pagã, pior do que a cidade ter templos pagãos e adoradores, era a igreja. A igreja era tolerante com Jezabel. Porque Jesus diz assim: tenho, porém, contra ti que toleras Jezabel. Então, Lídia era de uma igreja, possivelmente, de uma cidade onde havia uma igreja que tolerava Jezabel. E Jezabel, nesse sentido, podia não ser uma mulher, mas podia ser um espírito que levava as pessoas a fazer tomarem todas essas ações. Ela era de lá. E aí eu fico pensando e conecto um texto a outro. Por que Lucas descreve ela como uma vendedora? Lucas poderia ter dito assim: era só uma vendedora de púrpura. Mas ele descreve uma vendedora de púrpura de Tiatira. Então, ele queria que eu, leitor, pensasse no que havia acontecido ou como a cidade pensava, porque ele me dá a origem da cidade. Quando a gente fala assim, o Wilson é lá de Maragogi, então provavelmente quem conhece aquela região já logo não vai pensar nas dificuldades existentes em Maragogi, mas nas lembranças. Por exemplo, nas praias, possivelmente uma região de praia. Quem fala assim, o fulano é do Rio de Janeiro, a primeira coisa que alguém pensa pode ser na praia. Na segunda coisa, na violência. Então, pode ter uma divergência aí. Quando alguém pensa em São Paulo, a primeira coisa que alguém fala, quando a gente conversa, São Paulo é uma coisa de louco, aquele trânsito, né? Mas, não é? Mais ou menos uma coisa de louco. Então, quando a gente dá a referência de alguém, queremos também que a pessoa a quem nós estamos dando a referência, seja lembrada, a cidade dela também seja lembrada. Entende? Então, Lucas queria que a gente pensasse também nesse quesito da cidade, uma cidade idólatra, uma cidade prostituída, uma cidade com deuses pagãos e uma cidade onde a igreja que lá estava ela era tolerante com esse tipo de situação. Bom, então dito isso, irmão, o que mais podemos pensar? Jesus denunciou a tolerância da cidade, Jesus denunciou a Jezabel, que prostituiu o povo, também a falsificação da identidade, que ela se dizia ser prostituta, profetisa, mas não era, e o engano da sua pregação, porque ela enganava e seduzia as pessoas. Então, há esse destaque. E aí,
quando Lucas coloca, perceba, irmão, que logo após essa identificação da cidade, Lucas diz o seguinte: servir a Deus. Olha só, então, preste atenção. Primeiro é apresentado Lídia, depois a profissão, depois a origem e depois a posição dela perante Deus. Então, nós temos aqui algumas lições que eu quero compartilhar. Primeira delas, irmão, qual delas? Quais dessas lições que nós vamos olhar para essa mulher hoje? Então, uma mulher do mercado. Uma mulher profissionalmente bem resolvida. Porque o texto diz assim: Lídia, Lídia, vendedora de púrpura. Não está aqui que ela era temente a Deus. Veja que temente a Deus vai aparecer depois. E depois da origem. É a terceira apresentação que se faz depois do nome. Ó, Lídia, vamos voltar. Acompanhe comigo. Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus. Então, primeiro, apresenta-se o nome. Segundo, apresenta a profissão dela. Depois, a origem da cidade em que ela estava, de onde ela vinha. E, por fim, apresenta a condição, a relação dela com Deus. Então, vamos falar nesta linha. Vamos pensar. Primeira questão, Lídia, uma mulher vendedora de púrpura. E aí eu quero falar sobre a vida dessa mulher, profissionalmente falando. Irmão, eu tenho uma pergunta para fazer a vocês, e especialmente às mulheres que aqui estão. Eu quero literalmente dizer a vocês que esta mensagem tem um intuito de encorajar vocês. Como está a sua vida profissional? Essa é a primeira pergunta. Por quê? E nós vamos abordar esse tema. Por quê, irmão? Porque o que eu quero compartilhar, entre outras coisas, é que os dias que nós estamos, os dias de hoje são diferentes dos de ontem. Isso é claro. Se ontem não era possível a mulher atingir determinadas posições, hoje é possível. Quero deixar claro que eu não tenho nenhuma relação com nenhum movimento feminista, absolutamente nenhum. Não faço parte de nada disso. Mas eu sou absolutamente contrário a esta ideia de que a mulher tem que ser anulada. Sou absolutamente contrário a isso. Muita gente, muitas pregações que eu tenho feito nos encontros de casais, não, nos casamentos precisamente, não gostam muito das pregações que tenho feito, porque encorajam o sujeito. E aí eu quero abrir uma pregação bem mais extensa aqui, porque de alerta, tanto para os irmãos que estão aqui no templo, como para aqueles que estão me ouvindo, acompanhando pela rede social. Amados irmãos, lá atrás, em algum tempo atrás, a mulher era submetida a uma condição de estar fora do mercado de trabalho. Isso foi muito comum. Então, geralmente, a mulher do lar, né, não trabalhava fora, não estudava, não avançava nos seus estudos e tudo mais. E aí, ela ia cuidar, né, viver para os filhos, viver para a família e viver para cuidar, né, da casa. Ok, tudo bem, não tem nenhum problema nisso quando há um acordo muito bem feito, muito bem pensado. Mas o que acontece é que aquele mundo mudou um pouco. E hoje as coisas são um pouco diferentes. Até porque, aproveitando dessa condição, muitos homens, não todos, mas muitos homens, mau caráter, né? O que fizeram? Pegaram muitas mulheres, e eu me lembro de uma com quem eu quero trazer a memória aqui, sem citar o nome, uma mulher que já idosa, com bastante idade, gostava de conversar comigo. Ela não conversava com a irmã Cida, conversava comigo. Ela me chamava para discutir, para desabafar. E uma dessas falas
esta mulher me disse, eu jamais esqueci. Ela disse, eu me casei com este homem, quando me casei com este homem, eu tinha 15 anos de idade. Aproximadamente entre 14 e 15 anos de idade. Aí foi trabalhar na igreja e ser esposa de pastor e de obreiro não é uma tarefa muito fácil. Não é nada fácil. Não é que é muito fácil, não é nada fácil. É muito difícil. E aí, na sua idade mais avançada, ela teve problemas de saúde. E com os problemas de saúde que apareceram, então o esposo, que na época liderava uma igreja, se afastou da igreja, se distanciou da igreja, abandonou tanto a igreja, abandonou o ministério e abandonou também a mulher. Bom, e ficou esta mulher, na época já com mais de 65 anos, quando a gente conversou, já tem muitos anos que ela faleceu, doente, né? Já ficou uma mulher doente, sem um pé, não que sem um pé de meia, porque ele deixou uma casa, não é? Ele deixou uma casa para ela, obviamente, mas sem rumo, vamos dizer assim. Abandonar uma mulher na idade como ela e arrumou uma mais nova, né? E aí foi viver a vida de um galanteador, com uma mulher nova. Bom, e ela chorava e ela compartilhava algumas coisas comigo nesse sentido. Falava muito comigo sobre isso. Muitas vezes me chamava para conversar e algumas vezes ela foi até a minha casa para conversar comigo. Então, eu ouvi atentamente o que ela dizia e a gente se solidarizava com a dor, né? Porque não é fácil. Mas, da mesma forma, irmãos, uma mulher aos 65 anos, como era esta, qual era a profissão dela? Nenhuma. Mas aí, no sentido externo, né? Trabalho do mercado, lá fora, nenhuma. Porque desde os 15 anos de idade, passou a servir a Deus, servir ao marido, como ela mesma me disse, fui morar nos fundos de igreja, morar no fundo de igreja é coisa pior que se pode imaginar. E aí, passando toda essa fase da vida, até que ao chegar a essa idade, foi abandonada. Mas aí eu pergunto, e eu faço uma associação, porque eu tenho visto em alguns casos a mesma coisa, mas de forma diferente. Às vezes eu vejo jovens, mulheres novas, recém-casadas, que optam por se excluírem do mercado de trabalho. Se excluem do mercado de trabalho. E aí se dão ao cuidado, dizendo assim, vou cuidar da minha família, vou cuidar do meu filho, da minha filha, vou cuidar dos filhos, vou cuidar disso, e não cuida de si mesmo, nesse sentido. E aí, irmão, quando chega lá na frente, enquanto isso, o sujeito, o homem, à semelhança do que eu acabei de dizer a vocês, ele vai se cuidando, né? Ele vai cuidando da barriga, né? Vai mantendo o corpo bonitinho, vai aparando o bigode, cortando o cabelo, vai ficando bonitinho, né? E a mulher vai tendo filho, um atrás do outro. E aí depois o sujeito está inteirão, ele está profissionalmente bem colocado, ele está profissionalmente bem arrumado, e a mulher como está? Aí quando não, o cara pega e desaparece. E quando desaparece, some, vai embora, o que a mulher faz? Ela não se atualizou no mercado de trabalho, ela está fora do trabalho, fora do mercado, às vezes não tem o pé de meia. Nesse caso em específico que eu estou falando para vocês, o sujeito deixou a casa, mas a casa tinha dívida. Ele deixou a casa, mas a casa tinha dívida.
E se não fosse os filhos a cuidar da mulher, quem iria cuidar? Porque quem cuidou dela, né, foram os seus filhos, porque o cara desapareceu. Entende? O cara desapareceu. Bom, e se ela não tivesse esses filhos? Porque ela tem vários filhos. Então, se ela não tivesse tido os filhos, como ficaria a situação dessa mulher? Assim, eu quero fazer a pergunta para vocês, para todas que aqui estão. Irmãos, como está a sua relação com o mercado de trabalho? Ninguém aqui pode dizer, irmão, que já está fora de mercado. Você pode ter a opção de servir a Deus e viver para Deus. Maravilha, não tem problema com isso. Mas, irmã, não se mate antes de morrer. O que eu quero dizer com isso aí? Porque tem gente que diz que nada no mundo é mais para ele. É como se ele já tivesse morrido. Está fazendo o quê? Não é. Tudo o que está acontecendo hoje é para nós, no nosso devido tempo. Eu passei pela padaria Colonial esses dias com a irmã Cida, que está fechada. Vocês passam por lá, viram que tem uma mulher vendendo café e bolo, montou uma barraquinha na frente da padaria que está fechada. Então, há condições e há mercado para todo mundo. Agora, a gente precisa pensar nisso daí. Acho um erro muito grande quando as mulheres, no meu pensamento, quando as mulheres se afastam do mercado de trabalho por conta da família, por causa de filho. Filho não é uma questão só da mulher, é do casal. Quem fez o filho não foi só a mulher. Quem fez o filho foi o casal. Entende? Então, mas a mulher tem que se afastar para cuidar do filho. Então, que o marido pague. Pague para ela, então. O que é direito? Então, pague para ela. Solta a verba. Não, mas tem que soltar a verba. Ué. Solta a verba. Se não solta... Ué, por que vocês estão achando estranho? Aí, o Adalberto está pedindo para... Olha lá, para falar assim, tem o caso contrário, né? Adalberto é um caso à parte. Olha lá, tem um caso à parte aí, ó. Não é, irmão? Mas irmãs, não se isole do mundo. Vocês são, a maior parte, para não dizer todas que aqui estão, irmão, são mulheres novas, que devem aproveitar as oportunidades que Deus deu a vocês. O segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês é que Lídia está acima da moral da cidade. A cidade moralmente era ruim. E a igreja da cidade tinha uma má impressão de Jesus. Jesus não falou bem da igreja. Ele falou bem, mas condenou. A cidade moralmente era ruim. E a igreja tolerava o pecado. Mas Lídia não era como a igreja e nem como a cidade. Moralmente falando, Lídia estava acima do padrão da cidade e do padrão apresentado por Jesus da igreja, porque o texto diz que ela servia a Deus. Quando isso nos chama atenção, irmão, para a questão moral, para a preservação da identidade da mulher cristã. Hoje existe um movimento que está tentando desconstruir a identidade da mulher cristã. Igualando a mulher cristã a qualquer outra mulher. E aí,
transformando a mulher cristã numa mulher qualquer. Não. A mulher cristã é uma mulher diferente. E como assim diferente? Moralmente diferente. Não há tolerância. Você não pode, não deve, não tolere o pecado. Não compactue com o pecado de forma nenhuma. Não brinque com o pecado. Pastor, mas onde eu estou, todo mundo faz. Você não é todo mundo. Mas pastor, eu fui levado. Irmão, olha só. A ideia do trem, no horário de pico, é uma grande oportunidade para a gente pensar agora. Estamos na fila para embarcar no trem. Naquele montinho, né? Aqueles montinhos que vão fazendo. Irmão, e às vezes a gente é até empurrado pela força da multidão que nos empurra até ali. Mas se você fizer força contrário, você não será empurrado. Você sai do meio da multidão. Você sai do meio. Esse dia um sujeito, lá na Praça da República, eu estava entrando no trem, e aí o sujeito estava tentando sair, com a multidão tentando entrar. Não foi na República, foi em Pinheiros. A multidão saindo e o outro entrando. Aí o sujeito tentando sair, o outro tentando entrar, aquele fluxo tremendo. Irmão, parece que ele engatou um 4x4, uma tração 4x4. Mas o que é uma tração 4x4? Tem carro que puxa 2 rodas só dianteira. Tem carro que puxa as 4 rodas. Aí, quando puxa nas 4 rodas, você tem que dar o comando. E o sujeito queria entrar, queria sair, e gente empurrando ele de volta para dentro, né? Devolvendo ele, engatou aqui e foi... até que saiu. Amado irmão, às vezes é assim a multidão quer levar você para o caminho que você não deve entrar. Não entre no caminho, não negocie, não flerte com o pecado, não aceite nada disso. Você é uma mulher santa, santificada pelo Senhor. Você é uma mulher santificada pelo Senhor. O padrão, a estética, o padrão da sociedade não é o seu. Olha, irmã, coloca esse decotão para valorizar o seu seio. Coloca essa roupa para valorizar o seu pandeiro. Coloca isso para valorizar a sua perna. Coloca isso para... Aí você vai ficar aquela maravilha. Você vai ficar linda, belíssima. Você vai passar olha só, vai passar na rua e as pessoas vão falar, mas que beleza. Não confunda beleza com sensualidade. Mulher cristã, irmã, não vá pelos padrões do mundo. Não vá não. Aí mexe daqui, mexe dali, mexe da colar, para você arrancar fio daqui, fio dali e andar toda bonitinha para os homens ficar, né? Não, tá, só dá você. Não, irmã, você não anda por esses parâmetros. Aí você vai ver a propaganda do shampoo, a mulher é sensual. Vai ver a do sabonete, a mulher é sensual. Vai ver da lingerie, a mulher é sensual. E quem é que está te seduzindo é a Jezabel, levando você para o mundão da sensualidade. O seu padrão moral é o de Deus. Aleluia! Amém, irmão? Por isso que Lídia diz assim, por isso que Lucas escreveu assim, ela é de Tiatira, mas serve a Deus. É peixe, mas não está na mesma temperatura da água. É peixe, mas tem sangue. A temperatura do sangue é diferente. A temperatura é diferente. Então, cuidado com o padrão estabelecido pela moral. E há uma ideia, né? Uma tentativa de fazer com que a mulher, principalmente a mulher cristã, se vista diferente, ande de forma diferente, não é? Busque olhares diferentes. A mulher cristã não precisa de nada disso. Nem o homem também não.
É uma noite para falar. Teve alguém aqui esses dias que falou sobre isso, né? Se eu não me engano. Mas é uma noite para falar para o grupo que está presente na igreja. Nem a mulher e nem o homem. Mas esta é uma noite das mulheres, vestida de esperança. Então eu vou tratar mais com mulheres. Não ande, não trilhe pelo caminho, pelo padrão estabelecido pelo mercado, irmão. O padrão do mercado é um padrão moralmente ruim para a igreja. E o apóstolo Paulo fala mais sobre isso aí. Que a beleza da mulher que não seja externa, mas interna. E festa é uma coisa chique, né? Festividade. Nas festas, uma coisa chique. A mulherada, nem todas, mas tem umas roupas de festa que só o sangue de Jesus. Tomar cuidado, irmão, com essas coisas. Cuida, né? Ô, pastor, mas uma pregação dessa em 2023? Não é? Para de ser quadrado, para de ser cafona. Não estou falando para você colocar a roupa aqui a manga que a irmã Cida pregou, que vivia a nossa irmã. Não estou falando desse tempo. Não é disso que eu estou falando, não, irmão. Mas como é que a mulher, então, precisa se vestir moralmente? Vista-se com equilíbrio. Deve se vestir com equilíbrio. Quando você se veste, pede lá para o seu marido dar uma olhadinha. Tá bom aí? Dá uma olhadinha. Veja se está tudo certinho aí. Tem coisa que é só para o seu marido ver e para mais ninguém. Não é? E as que não são casadas, são solteiras, é só para Deus ver. Ninguém precisa ver mais nada. Não é? Ninguém precisa ver mais nada. É, irmão, é verdade. Eu vi um programa há pouco dia, fiz questão de ver. Há pouco dia, não, faz algum tempo. Casal de crente escreveu para um programa aí desse que faz casamento na televisão e foi sorteado. E aí ganhou o casamento. O casamento foi transmitido pelo canal de televisão que eu assisti também. E aí, irmão, o sujeito que estava arrumando a mulher, crente, a primeira coisa que ele quis fazer foi desconverter a mulher no seu vestimento, na sua vestimenta. Não, querida. Sujeito, não, querida, bota uma roupinha aqui, vamos colocar essas coisas mais para cima, coloca isso aqui mais do lado, deixa aparecer isso aqui para valorizar. E aí eu fiquei olhando, até chamei assim, você estava assistindo comigo naquela ocasião, né? Aí falei assim, ó, vamos ver o que vai dar. Quando chegou na hora da festividade, na hora da festa mesmo lá, aí o sujeito queria que tirasse lá uma das peças do vestido da mulher. E quando tirou uma peça do vestido da mulher, da parte externa, parte superior, irmão, aí essa parte, irmão, foi uma maravilha para quem não era crente e para quem estava interessado em ver o que estava por ali, não é? Aí o irmão, e que eu conheço, inclusive, pessoalmente, não é? Ficou perturbadaço da vida, não é? Ficou perturbadaço da vida. Foi então que ele, né? Foi então que chamou o cerimonialista lá da festa e disse o seguinte: não, eu não quero que tire isso daí não, porque não, isso aí está me incomodando. Não, tudo bem, mas não tem nada. O padrão do mundo, irmão, moral da história, o sujeito se recusou a tirar e pediu para que a mulher vestisse de novo. O padrão do mundo não é o da igreja. E a igreja não acompanha o padrão do mundo. Ah, pastor, mas não tem vitrine, não tem roupa bonita para crente. Então nós temos que orar para Deus preparar estilista para a igreja, para desenhar roupa para a mulher cristã. Glória ao nome do Senhor.
E aí sim a mulher cristã andar, irmão, se vestir bem e representar o Cristo, a beleza do Cristo vivo. Você pode adorar o nome do Senhor? Mas vamos para o terceiro ponto, né? Terceiro e último. Então, primeiro que Lídia era uma mulher profissional. Segundo, que ela era uma mulher moral. Mas terceiro, percebam, ela também era uma mulher social. Repitam comigo, social. Vamos lá para o texto. Olha lá, veja. Diz aqui, ó, verso de número 15. Né? Se vocês julgam que eu sou uma mulher fiel, entrai na minha casa e ficai ali. Era uma mulher social. E para os apóstolos, pregadores, viverem naquela casa, passarem naquela casa por esse período de tempo, até o versículo 40, porque a Bíblia fala que Paulo enfrentou grandes dificuldades naquela cidade, então ela era uma mulher socialmente bem. Uma mulher que sabe se relacionar socialmente. Sabe se colocar socialmente. E esse tema é muito forte para nós. É muito importante para a gente abordar. A mulher a se posicionar socialmente. Tem homem que também não sabe se posicionar socialmente. Para não deixar só no coro das mulheres, né? Nós vamos falar assim, não vou mais no culto não, quando o pastor Marcos estiver pregando, porque o pastor Marcos, ó, pegou a gente, ó. Mas tem homem também. Socialmente bem. Quando se fala de socialmente, irmão, bem, é uma pessoa que se relaciona em qualquer ambiente. Qualquer situação. O que há de pessoas que não sabem se relacionar? Veja que aqui ela aparece, não aparece como discípula de ninguém, ela ouve, ela entende, ela conversa. Olha só o que o texto diz, ó. Vamos lá para o texto, ó. Certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade, que servia. O que será que ela fazia? Servia a Deus. Não tinha igreja ali. E como ela servia? Como ela servia se não tinha igreja lá? E ela nem batizada era, porque ela vai ser batizada no versículo 15. Olha só. Segue o texto. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse... Ó, primeiro, ela nos ouvia. Ela sabe ouvir. Repita comigo. Lídia sabia ouvir. Uma das características da relação social é saber ouvir. Vivemos um país democrático, mas democracia não é só falar o que quero, é ouvir também o que eu não quero. Eu gosto de falar o que eu quero, mas eu gosto de ouvir o que eu não quero. Eu preciso saber ouvir, eu não preciso só saber falar. Ser socialmente bem é saber ouvir. Eu contei um testemunho aqui no domingo, e eu vou trazer aqui agora para a igreja. Domingo eu contei o testemunho da mulher que me ligou, né? Ligou no meu telefone, celular, a Mancida estava comigo, e a gente tinha um trabalho em um determinado lugar, e aí a irmã lá do trabalho, que a gente tinha a igreja, a gente tinha aquele trabalho, uma das vizinhas lá, que participava do trabalho, pegou meu telefone com a irmã, o número do meu telefone, celular, com a irmã com quem a gente fazia o trabalho. E aí, essa mulher começou a me ligar de manhã.
bem cedo. Cedinho. 6 e pouquinho da manhã. O telefone começava a tocar e eu olhava no telefone e era daquela região. Atendi uma vez, acho que nem atendi, não sei. Tocava e parava. Aí um dia, me lembro que atendi uma vez. Aí a irmã, pastor, me desculpa, era minha filha que ligou, que não sei o quê, tal, logo de manhã. Depois que começou a tocar mais vezes, não atendi mais. Mas um dia, indo com a irmã Cida trabalhar, levar a irmã Cida ou indo buscar, eu não sei. A irmã Cida pode me lembrar aí, se foi levando ou buscando, mas não importa que ela estava no carro. E ali na ponte João Goulart, na ponte nova, o telefone tocou novamente. A gente estava indo, mas você está falando, a gente estava indo. O telefone tocou novamente. E aí, tocou novamente, eu falei assim, Cida, presta atenção, vou atender essa mulher aqui, pois não vive a voz. E atendi. E aí a irmã, ai, pastor Marcos, não sei o quê, o senhor é uma bênção, que blá blá blá, que parará, que piriri, que papapá, e o senhor vem pra cá, e fala pra gente Jesus, e levanta a gente vai ficando pra cima, a mancida lá quietinho, e a gente vai ficando pra cima, e não sei o quê, e eu confundi as coisas, pastor, e é uma coisa tão de Deus, ó, ela falou, é uma coisa tão de Deus, tão de Deus assim, quando o senhor vem para cá, aquela coisa, a mancida está lá, né? E quando eu me lembro que domingo, quando eu falei isso aí, as irmãs se arrumaram na cadeira, né? As irmãs chegam a se arrumaram na cadeira, eita, já foi fazendo, uma já foi fazendo aqui, outra já foi fazendo dali, e outra aqui, calma, irmã, a mancida estava dentro do carro, glória a Jesus, né? E aí, mas já faz tempo isso daí. E aí a irmã Cida dentro do carro, e a irmã falou aquele negócio todo, aquela coisa arada toda, e aquela coisa de Deus, aquela maravilha, aquele negócio todo que eu sinto quando o senhor vem pra cá, pra perto de mim. Aí eu falei, peraí, irmã, que a irmã Cida tá aqui, vai falar com a senhora pelo telefone. A irmã Cida pegou o telefone, e olha, irmã, nós vamos orar pela senhora, a senhora vai cuidar do seu marido, o pastor Marcos é casado, meu casamento é muito bom, e o da senhora vai ser também muito bom. Não é? Aí eu fiquei pensando, já pensou se a mancida daquela que pega, me dá esse telefone aqui, eu vou pegar esse telefone e pá, pá, puf, e derrubar a casa toda. Hã? Tem demônio, com certeza. Mas o demônio que está na mulher não pode me endemoniar. A mulher me liga, a mulher diz que Deus colocou, ela estava sentindo, ela disse assim, estou sentindo, o que eu estou sentindo pelo Senhor é uma coisa tão de Deus, que Deus é o Deus de Tiatira. Aí a irmã assim, pega esse telefone que eu quero quebrar esse telefone, e bate no carro e derruba tudo. Precisa saber ouvir. É preciso saber ouvir, irmão. E o apóstolo Paulo nos ensina que uma das características que nós somos cheios do Espírito Santo é ter domínio próprio. Temos que ter domínio. Me lembrei do dia que na porta da igreja, uma vez, faz muito tempo atrás, a irmã brigando com o marido para ir embora, o marido numa maior da conversa aqui com os irmãos, e a irmã vai. Mesmo assim a irmã fazendo, e eu olhando de longe. Eu não estou falando de uma menininha como a Bruninha, não, que está aqui me olhando pelo cantinho. Eu estou falando de uma mulher já, de uma mulher que está, vamos. Aí o marido conversando mais um pouquinho, vai. Mas rapaz, mas que negócio é esse? Não é, irmão? Coisa mais horrorosa.
Chega em casa lá, conversa com o marido, vamos sair mais cedo. Eu preciso conversar. Talvez aquele dia eu estava com a dor de barriga, eu estava com algum problema, sei lá o quê, eu precisava correr, precisava chegar em casa correndo. Não é? Isso acontece, irmão, isso acontece com todo mundo, mas nós temos que ser socialmente preparados para qualquer situação. Quando vier uma situação de confronto com você, se for para falar com o servo de Deus, fala com o servo de Deus. Se é para ouvir o diabo que vem falar com você, ouça, deixa o diabo falar e depois, hoje mesmo, ao sair da faculdade, escute só, ao sair da faculdade, eu estava no farol, esperando dar o sinal. Eu saí da faculdade, coloquei a minha bicicleta no canto da guia, ali na guia, e aí vi que o farol amarelou e as pessoas começaram a atravessar, e eu já fui também. No que fui, veio um motoqueiro, e já veio um motoqueiro em cima de mim, e quando ele veio em cima de mim, voltei para a guia de novo, quase que ele me acerta em peso. Eu só fiz isso aqui, ó, aí o cara, você, blá, 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 eu deixei ele falando uns 2 minutos, gritando, aí eu olhei para o farol, ainda estava fechado para ele, olhei para ele e fiz assim, ó, e fui embora. Só olhei para ele e fiz assim, ó, olhei para ele e fiz assim, ó, fui embora. Fala sozinho, cara. Eclesiastes capítulo 10, versículo de número 10, versículo 1 a seguir, diz assim: o tolo anda pela rua dizendo para todo mundo: eu sou tolo, eu sou tolo, eu sou tolo, eu sou tolo. Eu não sou, não. Pode ver lá Eclesiastes 10 e 10. Está acreditando que eu estou falando? Não? Vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia que você vai ver. Eclesiastes capítulo 10. Veja lá. Assim como a mosca faz um frasco de unguento, põe um frasco de unguento a perder, um perfumista, aliás, assim como a mosca morta faz que o unguento do perfumista exale mau cheiro, da mesma forma, um pouco de estultícia, não é muito, é só um pouquinho de tolice. Não é muito não, se um pouquinho de tolice, como uma mosca, estraga um frasco de perfume do perfumista, aí ele diz assim também a estultícia pesa mais do que a sabedoria e a honra. O coração do sábio se inclina para a direita, mas a do tolo para a esquerda. Até quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe entendimento e diz, olha só, até quando o tolo vai pelo caminho, falta entendimento e diz a todos. Olha aí, não está no texto aí? Até quando o tolo vai pelo caminho, falta entendimento e diz a todos que é tolo. Como é que ele vai pelo caminho dizendo que é tolo? Pelo jeito dele andar, pelo jeito dele falar, pelo jeito que ele reage, pelo jeito que ele lida com a situação. Que hoje o Espírito do Senhor nos dê sabedoria e que todas as nossas relações sociais sejam calibradas pelo Espírito de Deus. Você vai conversar quando a coisa estiver boa e quando estiver ruim, você vai ser cheio do Espírito Santo e vai conversar também. Glória ao Senhor. Amém, irmão? Social. Padrão social. Me lembrei que uma certa vez eu disse a uma irmã, falei, nunca mais eu vou na sua casa. Eu disse a uma irmã uma vez, não vou mais na sua casa. Não vou mais. Eu não vou mais não. Por quê, pastor? Não vou mais na sua casa. Por duas razões. A primeira razão é porque você pediu para eu sair. Ela, como assim? Você perguntou 4 vezes que oração. Não vou mais. A segunda, por que o senhor não vai mais na minha casa? Porque as vezes que eu fui,
Você não, a senhora não desligou, não tirou o olho da novela para conversar comigo. Não vou mais à sua casa. Fique com o Tarcísio Meira. Fique com o Chico Coco. Mas eu não vou mais lá. Não vou, mas pastor, me perdoe, não vou mais à sua casa. A senhora quer visita minha? Vá à minha casa. Saber se relacionar, não é? Saber se relacionar. E às vezes o couro está comendo lá, irmão. Começa a acontecer. Outra ocasião. Eu amei aquela mulher. Olha só que coisa linda ela fez. Uma irmã congregava conosco aqui por muito tempo. Ficou congregando aqui conosco um bom tempo. Ela pediu que eu fosse à casa dela num domingo à tarde. E eu juntei aqui um grupo de irmãos, uns 2 ou 3, e nós fomos à casa daquela irmã no domingo à tarde. E ela fez um bolinho, uma coisa mais gostosa. Apesar que eu não era muito fã de bolo de fubá, e não sou até hoje, a irmã Cida ama. Mas eu como. Né? Eu como. Hã? Ai, falou de fubá? Não é? Falou de fubá. Quem é da turma do fubá aí? Levanta a mão. Meu pai. Hã? Não. Irmão, a irmã fez um cafezinho, colocou lá, preparou a mesa pra gente, uma mesinha na sala, tudo bonitinho. E é uma casa simples, bem simples, nós somos. E falando da bênção de Deus, e ela compartilhando com alegria, aí chegou o filho. O filho dela chegou. E o rapaz tinha deixado o capacete da moto, sei lá onde. Não sei o que aconteceu com o capacete da moto dele. Acho que era moto, alguma coisa assim. Irmão, e o cara chegou chutando tudo. Rapazinho novo, sabe esse tipo de filho atrevido? Chutando tudo. Mas que droga, cadê minhas coisas? A senhora quer essa... E xingando a mulher, já tirando as minhas coisas do lugar. Pelo que eu sei, aquela irmã, na época que eu conheci, ela já tinha quase 60 anos, não andava de moto. Como é que ela vai pegar o capacete do cara? O capacete é dele, ele que tem que guardar. Ele que tem que cuidar do capacete dele. E aí... E chutando tudo, e jogou o capacete por cima da mesa da irmã, e foi aquela bagunça que o cara fez na mesinha dela. E eu e os irmãos que estavam com a gente, ali comigo, ficamos quietinhos. A irmã não sabia o que fazer. Ô, pastor, pelo amor de Deus, me perdoa. Me desculpa aí essa grosseria do meu filho. Que coisa mais horrorosa que ele está fazendo. Aí ela foi até a cozinha, que a gente estava na sala, ela foi até a cozinha e chamou o rapaz lá no cantinho, ele já tinha uma certa idade. Se eu estou com visita aqui, você está me aprontando uma coisa como essa aqui, me envergonhando na frente da minha visita. E ele rebateu, e ela tomou uma palavra bem dura com ele lá, ele saiu pelo corredor, foi-se embora. Quando ela voltou, se arrumou perto da gente ali, né? Estava fazendo a visita, se arrumou perto da gente. E olha, pastor, me desculpa, meu filho entrou aqui, esses rapazes acham que são dono das coisas. E se arrumou, toda assim, o senhor pode, vamos continuar, onde é que a gente parou mesmo? Mais ou menos assim, onde é que a gente parou mesmo? Onde é que estava o assunto? Aí a gente continuou, oramos, comemos o que ela havia preparado. Irmão, socialmente, tem hora que você tem que colocar as coisas no lugar, então você vai lá e coloca a coisa no lugar, depois você volta para outro lugar, não é? Tipo assim, teve lá o caos com o menino, teve lá o problema com o menino, aí já derrubou tudo, já não tem mais cabeça para visita, já não tem mais cabeça para oração, já estragou o meu dia, o sol agora já não está mais bom, a lua também já não está boa, o canto do passarinho, sai daqui esse passarinho que já está cantando na minha orelha, papuf, e acaba com tudo, e o senhor também vai embora. Não, irmão, glória ao nome do Senhor, que o Espírito de Deus tome conta de você, aleluia. Na hora que você tiver que conversar com Paulo, vai conversar com Paulo. Na hora que tiver que conversar com o endemoniado, converse com o endemoniado. Na hora que tiver que conversar com Pedro, vai conversar com Pedro. Mas em qualquer relação, o Espírito de Deus está sobre você.
Você pode adorar o nome do Senhor. Mas acima de tudo, Lídia era uma mulher espiritual. Repitam comigo, ela espiritual. Olha só, irmão. Diferentemente de Cornélio, olha, preste atenção. No capítulo 10, a Bíblia diz que Cornélio ouviu a palavra e todos da sua casa foram batizados no Espírito, foram batizados nas águas. Agora veja aqui o verso de número 15. Não saímos dele ainda. Veja o verso de número 15. Olha só. Voltando lá para Atos e o verso de número 15. E logo a seguir, eu vou pedir ao nosso irmão Wilson para cantar mais um louvor. Olha, vejam, verso de número 15. Eu nem vou sair do verso 15. O verso diz o seguinte. Olha. Depois que foi batizada, ela e a sua casa. Não foi a casa prédio que foi batizada, mas a casa pessoas. Porque a igreja não batiza prédio, batiza pessoas. Se compararmos com o texto de o Atos 10, a Bíblia diz assim, e Cornélio e os da sua casa. Olha que coisa interessante. Agora, já aqui em Atos 16, é Lídia e a sua casa. Lídia foi uma mulher de comando dentro de casa no que diz respeito à relação espiritual. Ela liderou a sua casa. Como que a casa inteira foi batizada? Porque o texto não diz que o apóstolo pregou aos da casa dela. Está implícito no texto que pregou. Pode ter sido ela mesmo quem pregou para os de casa. De sorte, irmão, que ela foi uma mulher que se demonstrou inclusive espiritual, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus lhe abria o coração para ouvir atentamente ao que nós dizíamos, disse aqui Lucas. Então que o Espírito de Deus também abra o seu coração, seja uma mulher sensível à voz do Espírito Santo. Ele quer falar com você, ele quer te dirigir, ele quer direcionar como você vai conduzir a sua casa, ele quer direcionar isso. E nesta noite a minha oração é essa, a minha palavra é esta, você seja espiritualmente conduzida pelo Espírito do Senhor. Ele não vai te abandonar em absolutamente nada. Você vai orar junto com a igreja, e o Espírito de Deus que orientou Lídia vai orientar você. O Espírito de Deus que orientou a Maria vai orientar você. O Espírito de Deus que orientou as mulheres da Bíblia também vai orientar você. Aleluia! E você vai conduzir a tua casa, vai conduzir a tua família, você vai conduzir todos à presença de Deus. Aleluia!